broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now. Temos aprendido que casa se constrói com cimentos, com tijolos, mas família se constrói com princípios e valores. Princípios esses, que nós temos aprendido com a palavra de Deus e aplicado na nossa família, no nosso dia a dia, numa vida de convivência, de transparência, porque é dentro da família, dentro de um lar, que nós somos quem somos, onde nós temos o momento para passar essa experiência para ele, a oportunidade de demonstrar para ele tudo aquilo que nós temos aprendido através da palavra, para que eles também formem gerações, formem famílias abençoadas do Senhor. E através do amor. O amor é o ingrediente principal para transmitir valores. É com amor que se transmite valores. A gente recebe na vertical de Deus e a gente transmite um para os outros, através da convivência, através do testemunho. Nós vamos transmitindo valores espirituais, valores emocionais, e esses valores, através do amor de Deus, são valores eternos, que serão eternos como eterno é o nosso Deus. Por isso a importância da família viver em amor. O amor é o ingrediente principal de uma família, que vai alicerçar, que vai colocar a família na rocha, firme, contra todos os tipos de tribulação desse mundo. Por isso, nós somos uma família em bem. Vem desfrutar o amor de Deus, você e a sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Olá, queridas famílias. Nós desejamos que o amor do Senhor esteja sendo vivenciado a cada dia na sua casa. Assim, as tempestades que nos sobrevierem serão vencidas. É o que nós desejamos para toda a sua casa, para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Família, numa família não pode faltar amor, paz, união. Mas haverá também alguns momentos de estresse. Precisa haver concordância, é claro. Mas pode haver também discordâncias. Porém, por vezes, acontecem alguns excessos. Mas precisamos exercer a paciência. Crises também faz parte, elas surgem. Mas sempre procurando superar juntos. Agora, haverá momentos muito difíceis. Mas aí, meus amigos, é só chamar Deus para perto. Deus purinho, purinho. E sem mistura. Família, na verdade, é a célula viva e principal. Somos família em bem. Eu sou tua casa, tua amor.
bela canção. Tão bom estar em família. Esse campo harmônico também é chamado de família. A gente sabe que para construir uma canção não é de um dia para o outro. Para que haja uma canção, para que surja uma canção, é necessário estudos, é necessário um campo harmônico a ser estudado e é necessário também um tom gerador, que é aquele que vai determinar as notas desta canção, para que haja uma harmonia e para que saia a melodia boa aos nossos ouvidos. Entendemos que esse tom gerador, ele só pode vir do nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas, inclusive da nossa família, da nossa casa, do nosso lar. O lar foi uma instituição de Deus e nós nos alegramos pela oportunidade de estarmos aqui e poder compartilhar um pouco da nossa casa, poder compartilhar um pouco da nossa família e declarar para você que nos assiste nesse dia de que o tom gerador da nossa casa, ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você permita que a cada dia ele entre na sua casa, que ele possa trazer a harmonia, que ele possa trazer a sinfonia que uma música precisa para funcionar de maneira adequada. E entendemos que se nós dermos liberdade para ele entrar na nossa casa, para ele entrar no nosso lar, o nosso lar vai ser um lar feliz, o nosso lar vai ser um lar próspero, o nosso lar vai ser um lar abençoado, porque aonde o Senhor está, ele ordena a bênção e a vida para sempre. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, que o Senhor possa abençoar a sua família, em nome de Jesus. Amém. Nós somos Família Inglês! Deus abençoe! Eu sou tua casa. Que haja harmonia, que haja sintonia nas famílias. Deixe um tom gerador dizer as notas musicais da sua canção. Eu sou tua casa. Chama um tom gerador para sua casa, para sua família. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu amor? Teu amor é completo. O teu amor é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, esteja no coração da sua família. Essa paz que excede de todo entendimento. Eu gostaria de compartilhar um salmo nesta manhã, um salmo número 128, que diz assim, salmo número 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebanho de oliveira à roda de tua mesa. O 4 diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vou repetir: eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Israel durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Se você quer ser um bem-aventurado, que sua família quer ser bem-aventurada, nós temos que temer a esse Deus vivo, a esse Senhor maravilhoso. Amém? Vamos fazer uma oração nesta manhã e clamar esse nome, desse Deus que vive e reina para todo sempre.
Aleluia. Pai, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome, pela oportunidade que nos concede, Pai, nesta manhã de estarmos na tua casa, onde queremos entoar louvores a ti, Senhor. Então, Senhor Deus, receba, Pai querido, como um aroma suave que chega às suas narinas, Pai querido, nessa manhã. Abençoa também, Pai, as famílias que estão nos vendo nesta manhã, Senhor Deus, que elas possam ser ricamente abençoadas, Senhor Deus. Abençoa, Pai, o esposo que está nos vendo, a esposa que está nos vendo, os filhos que estão nos vendo nesta manhã, e que sua casa seja uma casa de bênção nesta manhã, Pai querido. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, porque nós sabemos que Deus está neste lugar, porque nós sabemos que Deus está na tua casa, assim como o ar que nós respiramos. Eu te clamo, Pai, por esta manhã e por esse momento que nos concede. Aleluia, amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos declarar: Deus está aqui. Que Ele está aqui, Ele está aí no seu lar. Creia nisso em nome de Jesus. E nesta manhã Ele te convida, queridos. Ele está de braços abertos e diz: vem, filho amado, vem e se lance em meus braços. Vem, vem, que nos meus braços há descanso, há conforto. Nesta manhã Ele te convida e te diz: vem, filho amado, vem, como estás? Aleluias, creia nisso em nome de Jesus. E ouça a voz do Senhor te chamar nesta manhã. Diga para Ele: Pai, estou aqui.
alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça a voz do Senhor. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ouça o que ele te diz. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Deixa ele te olhar nesta manhã. E ele te diz: tuas feridas eu sararei. Aleluia, Jesus. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, corra para os braços do Pai. Vem, filho amado, vem como estás. Aleluia, diga para ele: Pai, eu estou aqui, Senhor. Estou aqui. Olha para mim. Olha para mim. Desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao teu altar. E ali ele falará contigo. Ali falarei contigo. Ele quer falar com você nesta manhã. Ele quer te envolver com seu amor. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas. Sinta o Senhor te curar nesta manhã, te limpar de todas as feridas. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Nesta manhã o Senhor te diz: porventura pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Aleluias! O Senhor jamais se esquecerá de ti, queridos. Vem como você está. Vem para os braços do Pai. Ele te chama nesta manhã. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho
Filho amado, vem como está. Aleluias. Ah, que amor é esse? Que amor é esse que nos constrange? Esse é o amor do nosso Pai. Sinta o amor do nosso Pai nesta manhã. Seja grato por este amor, por este cuidado, por esse zelo que só o nosso Pai tem por nós. Obrigada, Senhor, te somos gratos, Senhor, por tão grande amor, Senhor. Levante as suas mãos nessa manhã e agradeça a Ele. Abra os seus lábios e diga: obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Te somos gratos, Senhor. E louvemos a Ele com alegria, declarando: eu sou grato por tudo que tenho. Aleluias. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior neste mundo. Declare: me foi dado como herança eterna. A maior prova de um amor tão profundo. A maior prova de um amor tão profundo. Declare: eu tenho vida. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Declare: eu tenho amigos, famílias, muitos irmãos, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louve a Ele. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, para todo sempre. Estará continuamente meus lábios e também no coração. Declare isso. Levante as suas mãos e com fé declare: Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia, Jesus. Vamos declarar no início mais uma vez: eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho. Somos gratos a Ti, ó Pai. Maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Declare: eu tenho vida. Tenho vida, alegria em todo o tempo. A alegria do Senhor é a nossa força. Amigos, famílias, muitos irmãos. E foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo a me dar a salvação.
Cristo. Sim, Deus, será só Tu és nossa canção. Agora, Jesus Cristo. Segure as mãos aí de quem está do seu lado. Será sempre. Declare com alegria e com fé. Nossa canção. O motivo da nossa canção, e o seu louvor estará continuamente em nossos lábios e em nossos corações. Em nome de Jesus, que o Senhor continue a falar em teu coração agora, através da sua palavra. Amém, irmãos, bom dia. É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez e poder repartir e compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesse período pela manhã. E nessa manhã nós queremos compartilhar a temática As famílias na história da redenção. As famílias na história da redenção. E para contextualizarmos, Salmo 44, versículo 1 diz assim: Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. E nós vamos começar essa temática hoje pela manhã, iremos terminá-la logo mais à noite, a partir das 19 horas. Então, se você nos assiste agora pela manhã, não deixe de nos assistir logo mais, porque nós estaremos fazendo a conclusão dessa temática, que é as famílias na história da redenção. E todos nós sabemos que relembrar o passado é trazer significado ao presente, gerando esperança para o futuro. Relembrar o passado é trazer significado para o presente, gerando esperança para o nosso futuro. Uma família que não tem passado é uma família que não tem história,
e porque não tem história, não tem memória, e porque não tem memória, ela não tem esperança. Por isso é importante nós, como família de Deus, conhecermos a história de algumas famílias que nos antecederam no grande projeto de Deus, chamado projeto da redenção. Como Deus fez, como Deus agiu, a quem Deus usou no bom sentido da palavra, cada família dentro do seu plano esse traçado desde a eternidade, que se cumpriu na história da humanidade, desembocando na vida do seu Filho Jesus, trazendo para cada um de nós redenção. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós queremos começar justamente do início, nós queremos começar justamente do princípio. E o livro de Gênesis, nós aprendemos um princípio muito importante, princípio esse que hoje precisa ser relembrado, rememorado, ou talvez ensinado para os membros da nossa família. E que princípio é esse? É o princípio do criacionismo. Criacionismo, que significa uma doutrina baseada no Gênesis bíblico, segundo a qual o mundo foi criado por Deus a partir do nada. E a Bíblia vai nos dizer que no início, no Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e criou a terra. E colaborando para isso, João, ele vai dizer no seu primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 3, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós aprendemos como primeira lição: no princípio só havia a existência de Deus, e o Verbo estava com Deus. Em Gênesis 1 e Gênesis 2, diz que no princípio Deus trouxe à existência céus e terra. No plano da criação, tudo foi feito em 6 dias. E no 7º nós conhecemos a história: Deus abençoa, Deus santifica e Deus descansa no 7º dia. E esse 7º dia, ele já apontava para Cristo, que nos abençoaria, que nos santificaria e que promoveria descanso eterno para cada um de nós. No 6º dia da criação, coroando a sua obra criadora, num consenso, numa unidade da Trindade, Deus diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem e a mulher no 6º dia, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas no capítulo 2 de Gênesis, relata algo importante que nós precisamos nos atentar. Embora Deus tenha criado o homem e a mulher no mesmo dia, ou seja, o 6º dia, não os criou ao mesmo tempo e nem com o mesmo material. O homem Deus criou do pó da terra e soprou sobre ele, e soprou nele, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então diz a palavra que o homem passou a ser alma vivente. Deus coloca o homem no jardim, dá a ele um trabalho, ou seja, desde a criação, o homem tem a execução de um trabalho, ou seja, através do seu mandato cultural, que era cultivar e guardar o jardim, está lá em Gênesis 2,15. Além disso, ele tinha um outro trabalho, que era nominar todos os animais. E no princípio da criação, nós aprendemos algo muito importante para as famílias, que é o estabelecimento de limites e fronteiras. Porque em Gênesis 2, a partir do versículo 16, diz que o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Interessante que esse princípio, que é o estabelecimento de limites e fronteiras, é um princípio muito importante para nós hoje como famílias.
E aqui há um limite muito claro, muito nítido, muito transparente. Deus coloca o homem no jardim e estabelece uma fronteira, estabelece um limite, dizendo: olha, da árvore, de todas as árvores você pode comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus percebe que, a partir desse momento, Adão não encontrara ninguém que correspondesse a ele fisicamente, emocionalmente, moralmente e espiritualmente. Por isso nós conhecemos a história. Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei, e aqui nós precisamos prestar atenção, uma auxiliadora, uma ajudadora que lhe seja igual, que lhe seja idônea. Essa idoneidade tem a ver com alguém que é igual. E agora, nesse processo criacionista, Deus faz o homem dormir, retirando dele toda a capacidade sensorial de sentir dor, e Deus retira da costela de Adão e faz uma mulher e apresenta essa mulher a Adão. E aqui também nós enxergamos algo muito simbólico. E após a criação da mulher, que é retirada do lado de Adão, que é feita do material de Adão, Adão está dormindo, e quando Adão acorda, o que Deus faz? Deus leva até Adão aquela que havia acabado de formar, numa simbologia do pai de uma noiva que leva a sua filha, que leva a sua noiva até o altar. E no versículo 23 de Gênesis 2, nós vamos ver que essa obra de Deus, ela é aprovada pelo homem, porque nós conhecemos Deus. Adão diz: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. E no versículo 24 de Gênesis 2, Deus vai instituir o casamento. Deus vai instituir o casamento. E aquele que institui o casamento, ele é quem vai dar os critérios desse casamento. Os critérios que deveriam balizar não só esse casamento, mas os critérios que deveriam, a partir de então, balizar todos os matrimônios na história da humanidade. No versículo 24 de Gênesis 2 diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ele diz: os critérios do casamento que foi instituído por Deus são os seguintes: deixa o homem pai e mãe, distanciamento entre a família nuclear e a família estendida, um distanciamento físico, geográfico, emocional e espiritual. Um outro critério estabelecido por Deus é: o casamento, instituição de Deus, deve ser balizado pelo critério da heterossexualidade, ou seja, entre homem e entre mulher. Por isso deixa o homem e a mulher. Por isso deixa o homem a sua casa e se une à sua mulher, ou seja, um critério que deve ser heterossexual. Um outro critério estabelecido por Deus para o casamento é que ele deveria ser monogâmico, ou seja, somente um parceiro. E o último critério, ele deveria ser monossomático, que é a união de corpos em uma só carne. E diz que isso acontece. Eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Por quê? Porque havia uma impecabilidade na vida do homem. Mas a Bíblia vai nos dizer que a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
E aqui nós aprendemos o segundo princípio importante para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar. Cuidado para que nós, como famílias, não venhamos a distorcer os princípios estabelecidos por Deus para a edificação da nossa casa. Cuidado para não distorcermos os princípios estabelecidos por Deus para a edificação da nossa família. Porque o livro de Gênesis, no capítulo 3, vai dizer que a serpente, a serviço de Satanás, coloca uma dúvida no coração de Eva. E Eva comete um erro gravíssimo. Que erro gravíssimo é esse que Eva comete? E aqui eu levanto uma hipótese. Eva demonstra, talvez, um não conhecimento tão claro, tão nítido das orientações divinas. Ou, o que está mais óbvio, é que Eva duvidou das orientações ou das prevenções dadas pelo próprio Deus. Satanás é como se ele pegasse a palavra de Deus e dissesse para Eva: olha, a palavra de Deus, ela não é digna de confiança. A palavra de Deus não é digna da sua atenção, da sua fidelidade, porque ela distorceu, a serpente distorceu a palavra de Deus. E a partir do versículo 5 até o versículo 6, nós vamos ver que, porque Deus sabe, diz a serpente, que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Uma verdade distorcida. E no versículo 6 de Gênesis 3 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Diante dessa verdade distorcida por Satanás, implementada no coração de Eva e compartilhada com o seu marido Adão, diante da relativização da verdade de Deus, aqui nós entendemos que o homem e a mulher foram alcançados pela maior pandemia da história. E a maior pandemia da história não foi a peste bubônica, não foi o H1N1, não foi a febre amarela, não foi a febre espanhola, mas não é o Covid-19, mas a maior pandemia que alcançou a humanidade foi o pecado. O pecado foi o maior vírus que alcançou o coração do homem e da mulher, criados pelo próprio Senhor, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. O pecado que nada mais é do que a transgressão das leis de Deus. E aqui em Gênesis está registrado a queda dos nossos pais. Agora, não só eles transgrediram, mas através deles, todos nós, através dele, todas as famílias foram infectadas, foram contaminadas por esse vírus, o vírus do pecado. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 5, no versículo 12, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E nós vamos ver que o homem tenta uma medicação que não tem uma reação positiva, ele tenta tomar uma medicação falsa, porque no versículo 7 vai dizer que eles preparam, através de folhas de figueira, eles fazem cinta para eles, para esconderem a sua nudez. Nós vamos aprender que no versículo 8 a 10 que o homem foge apavorado porque tem medo de Deus, porque na viração de cada dia Deus ia ter comunhão com cada um deles. E no versículo 11, quando o homem é confrontado, Deus pergunta a Adão: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? E interessante que no versículo 12, o homem responde a Deus: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu
comi. Aqui começa um processo de transferência de responsabilidade. O que, na verdade, diante do erro, Deus esperava um arquétipo da redenção, porque Deus, quando confronta o homem acerca do pecado, Deus esperava que ele reconhecesse o erro e, através do reconhecimento, ele confessasse o erro e ele se arrependesse daquilo que havia cometido. Mas veja que o homem ainda não entendia esse arquétipo da redenção. Ele foge, ele nega, ele transfere responsabilidade. E diante desses fatos, Deus amaldiçoa a serpente. Deus dá início à história da redenção no versículo 15, quando ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está um indicativo do grande projeto de Deus, que era o projeto da redenção. Mas no versículo 16, como consequência do pecado, Deus vai aumentar as dores da gravidez. Ele diz que vai multiplicar as dores da gravidez e vai introduzir as dores do parto na vida da mulher. Mas no final do versículo 16 ele vai dizer: e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui nós temos estabelecido, a partir de então, a submissão da esposa ao seu marido. Deus amaldiçoou a terra e Adão, a partir de então, deveria lavrar essa terra que produziria cardos e abrolhos. O homem só comeria o pão através do suor do seu rosto. E Deus dá uma sentença no versículo 19 de Gênesis 3, dizendo: pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus aqui estabelece a mortalidade do homem. Deus estabelece a mortalidade do homem. Nesse momento, a morte passou a fazer parte da história humana. E no versículo 21, Deus providencia o primeiro sacrifício, apontando para o sacrifício expiatório da cruz, matando um animal para cobrir o pecado, cobrir a nudez do homem e da mulher. E no versículo 22 e 23, nós vemos que então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não se estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de sua espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nós achamos que Deus expulsa o homem do jardim do Éden apenas por uma questão punitiva. Mas muito mais do que uma questão punitiva, Deus expulsa o homem do jardim por uma questão preventiva, não somente punitiva. Porque a Bíblia me diz que Deus, temendo que o homem se apropriasse da árvore da vida, e uma vez se apropriando da árvore da vida, o homem se tornasse imortal, Deus o expulsa do jardim. Por quê? Porque Deus não desejava que o homem se tornasse imortal da maneira errada. Deus não permitiria que o homem se tornasse imortal, infectado pelo vírus do pecado. Por isso, muito mais do que uma maneira punitiva, mas protetiva, Deus, no seu plano de redenção, coloca o homem fora do jardim, expulsa o homem do jardim, e traçando assim, dando início assim a um grande projeto da redenção. E dentro desse projeto da redenção, essa primeira família, ela vai crescer. E todos nós conhecemos a história de que a partir de Adão e Eva nascem Caim e Abel. E na história dessa primeira família, por causa de inveja, por causa de ciúme, nós vamos ter o primeiro assassinato da história em família.
E o fato interessante é que em Gênesis 4, quando Deus vai confrontar Caim após ter já assassinado o seu irmão Abel, diz no versículo 9, Deus diz a Caim: onde está Abel, teu irmão? E aí Caim vai responder a Deus: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? O que isso significa? Que princípio nós precisamos aprender aqui? Que Caim comete o mesmo erro do seu pai Adão. Que Caim, após ser confrontado com Deus, por Deus, ele foge, ele se desvia da verdade, igual ao seu pai fizera quando comera do fruto e fora questionado pelo próprio Deus. E aqui nós aprendemos outro princípio para as famílias. E que princípio é esse? O poder dos ciclos familiares. O poder dos ciclos que se repetem na nossa família. Nós precisamos nos atentar se existe algum princípio, se existe algum ciclo que está acontecendo na nossa família. E quando nós olhamos para trás, aqueles que vieram antes de nós, se eles cometeram os mesmos erros que hoje nós também estamos cometendo, se nós hoje estamos agindo como eles outrora também agiram, Deus então vai amaldiçoar Caim. E na sua genealogia, 7 gerações após Caim, nós chegamos a alguém chamado Lameque. E Lameque, ele se tornou um homem sanguinário, se tornou um homem violento. E Lameque vai dizer a palavra do Senhor no versículo 23 de Gênesis 4, que ele começa a corromper os critérios estabelecidos pelo próprio Deus para o casamento. Porque vai dizer que Lameque, ele vai viver uma bigamia. Lameque vai construir um novo casamento já sendo casado, quebrando assim os critérios estabelecidos por Deus na instituição do casamento. Mas a história continua nos dizendo que tornou Adão a coabitar com a sua esposa, e eles deram à luz a um filho chamado Sete, e a partir de Sete nasce Enos, quando novamente começa-se a invocar o nome do Senhor, volta-se ao exercício da espiritualidade que até então havia sido esquecida. E 10 gerações após Eno, nós chegamos a uma outra família que vai estar no projeto de Deus nessa história da redenção. E que família é essa? É a família de Noé. A partir de Enos, 10 gerações depois, nós chegamos à família de Noé, que diante da corrupção do gênero humano, Deus manda que ele construa uma arca. E essa arca deveria ser construída num trabalho coletivo, num trabalho onde haveria de ter uma colaboração mútua dos seus filhos, da sua família. E na construção desse grande projeto dessa arca, seria através dessa arca que Noé salvaria toda a sua casa, toda a sua família. Aqui também Deus usando essa família como um arquétipo de Cristo sendo o nosso Salvador, Cristo sendo a arca dentro da qual nós devemos estar para que um dia nós estejamos para todo sempre com o nosso Deus. E aqui nós aprendemos um outro princípio importante para a nossa família. Trabalho conjunto que precisamos desenvolver para salvar toda a nossa casa. Nós precisamos desenvolver um trabalho coletivo. Trabalho esse que tem uma finalidade. Que finalidade é essa? É a edificação de uma grande arca que tem a simbologia de que um dia toda a nossa casa, toda a nossa família precisa estar rendida, submissa diante do Senhor Jesus Cristo. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E em Gênesis 11, nós aprendemos que através da genealogia de um dos filhos de Noé, chamado Sem, nós chegamos a uma outra família que vai ser um instrumento usado por Deus dentro desse grande projeto da redenção, que é a família de Abrão. Abrão, que depois se tornou Abraão,
o pai da nação de Israel. Abraão tinha sobre ele uma promessa, a promessa da bênção de Deus sobre a sua vida e da universalidade da mensagem. Através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão seria portador de uma mensagem universal, porque através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus promete um filho a Abraão, e o cumprimento entre a promessa e o cumprimento da promessa, nós temos um período de 25 anos. Abraão então é chamado aos 75 anos de idade, e somente aos 100 anos de idade Deus cumpre a promessa feita a Abraão. E todos nós conhecemos a história de que a sua esposa Sarai, que depois se torna Sara, ela tem uma ideia brilhante. Que ideia é essa? Levar uma escrava chamada Agar para que Abraão se deitasse com ela e tivesse um filho. Por quê? Porque Sarai era estéril. E aqui nós aprendemos um terceiro princípio para a nossa família. Não permita que o tempo de espera do cumprimento da promessa que Deus fez para a sua vida e para a sua família faça você entrar em desespero. Não permita que o tempo de espera do cumprimento da promessa que Deus fez para a sua vida faça com que você entre em desespero. Porque Sara, ela atropela a promessa de Deus, ela entra em desespero, ela apresenta uma serva e nasce dessa serva um filho chamado Ismael. Mas o projeto de Deus não passaria por Ismael. O projeto de Deus passaria pelo filho da promessa, chamado Isaque. Aquele que nós conhecemos a história, aquele que após o seu nascimento, para a contestação do amor de Abraão, Deus manda que ele apresente o seu filho Isaque em sacrifício através do altar. E naquela caminhada de Abraão com o seu filho Isaque, nós conhecemos a história quando Isaque diz: pai, eu vejo o altar, eu vejo o cutelo, eu vejo o fogo, mas eu não estou vendo a oferta, eu não estou vendo o cordeiro. E Abraão responde ao seu filho: Deus proverá. Abraão coloca o seu filho sobre o altar, Abraão amarra o seu filho sobre o altar, e quando ele vai sacrificar o seu filho, Deus diz: Abraão, agora eu sei que você me ama. E quando Abraão olha ao lado, Abraão visualiza um cordeiro que serviria por o sacrifício daquela oferta ao Senhor. Uma história tão linda desse pai com esse filho, dentro desse projeto da redenção. E a partir de então, esse menino chamado Isaque, ele cresce, e aos 40 anos de Isaque se casa com a sua esposa chamada Rebeca. E interessante que a sua esposa, ela também era estéril. Mas em Gênesis 25, se você puder abrir na sua casa, no versículo 21. Gênesis 25, no versículo 21 diz: Isaque orou ao Senhor por sua esposa. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Nós podemos aprender aqui mais um princípio importante para as famílias. Que princípio é esse? Os membros das famílias precisam orar uns pelos outros. Você, marido, precisa orar pela sua esposa. Você, pai, precisa orar pelos seus filhos. Você, esposa, precisa orar pelo seu cônjuge. Você, esposa, precisa orar pelos seus filhos. Filhos, vocês precisam orar uns pelos outros. Filhos, vocês precisam orar pelos pais de vocês. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que através da intercessão, através da oração
Deus pode resgatar o nosso cônjuge, Deus pode salvar a nossa família, Deus pode curar a nossa casa, Deus pode restituir o nosso lar, através de uma família que ora, através de uma família que intercede, através dos membros de uma família que oram uns pelos outros. E o grande milagre acontece. E então Deus, através de Isaac e Rebeca, de um grande milagre, nascem 2 meninos gêmeos que nós conhecemos, Esaú e Jacó. E Deus, Ele, de maneira muito clara, Ele revela para Rebeca que havia no seu ventre 2 nações. 2 nações, e aqui Deus ele vai romper a bênção da primogenitura, porque Deus diz à mamãe Rebeca: olha, a partir de então, o mais velho vai servir ao mais moço. Deus aqui rompe a bênção da primogenitura, e todos nós conhecemos um pouco da história de Jacó e Esaú. Jacó que era o enganador, Jacó que era o usurpador, Jacó que com a ajuda da sua mãe, ele engana o seu pai, roubando a bênção da primogenitura, uma bênção que já era estabelecida por Deus dele, mas ele ainda não sabia, porque era através dele que Deus cumpriria o plano da redenção. Mas ele ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, ele não respeita o tempo de Deus, e ele, ao roubar a bênção da primogenitura do seu irmão, ele foge. Nós já compartilhamos em uma mensagem anterior, passa 20 anos na casa do seu sogro Labão, e ele volta para a casa dos seus pais, casado com Raquel. E nessa volta arrependida, ele tem um encontro que transforma a sua vida, o encontro no Val de Jaboque. Ele restaura a sua aliança com o seu irmão, ele restaura a aliança com o seu pai. Mas o interessante disso tudo é que a história da redenção, ela não vai passar por Esaú. Esaú que se tornaria o pai dos edomitas, um povo que se tornou hostil ao povo de Deus. Mas a história da redenção vai passar por Jacó e por Raquel, que se tornaram então o pai das 12 tribos de Israel. E nessa volta de Jacó para a casa do seu pai, é quando nasce o seu filho, que nós conhecemos como José, o José do Egito. E dentro dessa família, a família de Jacó, nós vemos que dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma família, nós podemos viver um mix de sentimentos e atitudes, porque dentro da casa de Jacó, através dos seus filhos em direção a José, em que eles vivem ciúme, eles vivem inveja, eles vivem tentativa de assassinato. Foi por causa disso que os irmãos de José o venderam para uma caravana de ismaelita que passava. E José, aos 17 anos, ele vai ao Egito, chega à casa de Potifar. Ele, em tudo aquilo que ele colocava a mão, ele prosperava, porque diz a palavra que Deus era com José. Até que José, ele se torna governador do Egito, chega uma grande fome que abala a terra do seu pai, e ele convida o seu pai para estar no Egito. E foi por causa de José que o povo de Deus permaneceu por muitos anos no Egito, e foi no Egito que o povo hebreu se fortaleceu, se multiplicou. Em Êxodo, capítulo 1, no versículo 6, diz que falecendo José, todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que o nosso. Por causa do crescimento do povo hebreu no Egito, Faraó manda matar todos os meninos que eram nascidos dos hebreus. E algo interessante dentro dessa história, em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 17, é que Faraó, ele dá uma ordem
a duas parteiras chamadas Sifrá e Puá, de que todo menino nascido do povo dos hebreus, após nascerem, eles deveriam ser mortos. Mas é interessante que essas parteiras, elas desobedecem à ordem do faraó, mas elas desobedecem à ordem de faraó por um detalhe, que está aqui no versículo 17 de Êxodo capítulo 1. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Elas não mataram os meninos hebreus porque elas temeram ao Senhor. E porque elas temeram ao Senhor e não mataram os meninos, diz no versículo 20: e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Versículo 21: e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Veja só que interessante. Essas parteiras puderam constituir família porque elas temeram ao Senhor. Elas temeram a Deus. Mas Faraó, não satisfeito, ele, vendo a desobediência das parteiras e o povo hebreu continuava a crescer e se fortificar, Faraó então vai mandar jogar todas as crianças no Nilo. Para quê? Para serem comidas pelos crocodilos, pelos jacarés. E é nesse cenário dramático que Deus vai inserir uma outra família nesse plano da redenção, nesse grande projeto da redenção, que é a família de Arão e Joquebede. Arão e Joquebede, que são pais de Moisés. E aqui eu lembro do bispo Ademir, quando ele conta essa história. Ele diz que quando ele era pequeno, de 3 meses, ele era bonito igual Moisés o era, por isso a sua família o escondera durante um período. Moisés era um menino muito formoso e ele foi escondido por 3 meses. Mas após 3 meses ele não podia ser mais escondido. Então, num trabalho coletivo, a sua família projeta um cesto, começa a calafetar esse cesto e coloca esse menino dentro desse cesto no rio onde a filha de Faraó está se banhando. E diz que ao esse cesto se aproximar de uma das servas da filha de Faraó, ela ouve que havia uma criança chorando dentro daquele cesto. E a serva da filha de Faraó abre aquele cesto, vê que tem um menino, percebe que é um menino hebreu, e então já à beira do rio está a irmã de Moisés, observando aqueles acontecimentos. A irmã de Moisés se aproxima e diz que ela estava ali disposta a apresentar alguém que pudesse cuidar daquele menino para a filha de Faraó. E interessante que numa providência de Deus, não só Moisés, ele retorna aos braços da sua mãe Joquebede, mas a Bíblia vai nos dizer que a filha de Faraó paga um salário a Joquebede, para que Joquebede pudesse cuidar de Moisés. A providência de Deus no projeto dessa família que estava inserida no plano de redenção. Diz que Moisés ele permanece com os seus pais até ser desmamado, 3 anos de idade. E é nesses 3 anos de idade que Moisés aprende os princípios que governariam a sua vida, porque depois ele é levado para a filha de Faraó, onde ele cresce no conhecimento de todas as ciências do Egito. E aqui a gente aprende um outro princípio importante para a nossa família. Até os 3 anos de idade, Moisés permanece com a sua mãe, onde ele é ensinado, onde ele é instruído, onde ele é orientado nos princípios que regiriam a sua vida a posteriori. E aqui nós aprendemos o princípio. E que princípio é esse? Nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, porque nós precisamos acreditar na palavra, de que quando eles velhos forem, eles não vão se desviar desse caminho, assim como aconteceu com Moisés. E a história de Moisés é uma história muito linda, que pode ser dividida em 3 períodos. Até os 3 anos ele está com a sua mãe,
mas até os 40 anos ele aprende a ciência do Egito. Dos 40 aos 80 anos, ele vai trocar o cajado do governo por um cajado de pastor no deserto de Midian. E de 80 a 120 anos, ele vai liderar o povo na saída do seu cativeiro. O povo que esteve cativo no Egito, dizem alguns que durante 400 anos, outros dizem 430 anos, rumo à terra prometida, à terra de Canaã. E o detalhe importante é que nessa peregrinação, quando Moisés está liderando o povo de Deus desse cativeiro do Egito, nós conhecemos as 10 pragas. Detalhe importante é que antes da 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos do Egito, Deus estabelece com o seu povo uma aliança. Deus estabelece com o seu povo um marco. E que marco é esse? A instituição da Páscoa. E aqui nós temos o outro princípio importante para a nossa família, que é o estabelecimento de marcos, é o estabelecimento de acontecimentos e princípios que vão reger a nossa casa e a nossa família. Em Êxodo 12 está registrado no versículo 5, no versículo 7, no versículo 11, a instituição da Páscoa, que significa passar por cima, porque à meia-noite passaria o anjo de Deus, e a casa que não tivesse marcada com o sangue do Cordeiro, o anjo da morte chegaria àquela casa e mataria todo o primogênito. E Deus dá instrução para a instituição da Páscoa. Ele diz: olha, o cordeiro ele será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que comerem. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Um apontamento do cordeiro perfeito, quando esse cordeiro era um cordeiro que tinha que ser de 1 ano e sem defeito, está apontando para o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E esse marco, que é a instituição da Páscoa, ele permaneceu, está aqui relatado no versículo 14 de Êxodo 12. E diz a história que o povo de Deus, ele foi liberto do cativeiro egípcio, rumo à terra prometida. E eles peregrinaram 40 anos pelo deserto. 40 anos pelo deserto, do Egito à terra de Canaã, 200 quilômetros, por permissão de Deus, mas foi um tempo marcado por muitos milagres, onde o mar se abriu, o pão desceu do céu, Deus fez jorrar água da rocha, Deus fez soprar o vento e levar comida até eles. Foi um tempo de grande manifestação do poder de Deus. Mas ainda assim, após a libertação do cativeiro do Egito, após as manifestações milagrosas da parte de Deus, ainda assim o povo murmurava, ainda assim o povo reclamava contra Moisés e contra o próprio Deus. Moisés, nesse instante, havia se tornado um mediador entre Deus e o povo. Moisés era um mediador entre Deus e o povo. Foi através de Moisés que Deus prometeu a terra. Foi através de Moisés que Deus fez aliança com o povo. Foi através de Moisés que Deus constituiu um tabernáculo. Foi através de Moisés que Deus deu as leis e os mandamentos. E tudo isso está relatado nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aqui nós temos um fato histórico. Apesar de tudo isso ter acontecido através de Moisés, todos nós sabemos que Deus não permite que Moisés se aproprie ou entre ou adentre a terra prometida. Isso é um fato histórico. E dentro desse fato histórico nós temos algumas razões que levaram Moisés não entrar na terra prometida. Dentre elas, Deus manda Moisés falar à rocha, mas Moisés fere a rocha. Números 20. Moisés, ele se ira com Deus e ele quebra as tábuas da lei.
Êxodo 20, versículo 19. E quando Moisés quebra as tábuas da lei, ele pede para Deus riscar o seu nome. Êxodo 20, 32. Isso são fatos históricos. Agora, há aqui, além do fato histórico, que corrobora ou que mostra os motivos pelos quais Moisés não adentrou a terra prometida, nós temos também o fato simbológico. E que fato simbológico é esse? Que fez com que Moisés não adentrasse a terra prometida. Moisés, ele representava a lei de Deus. Foi a ele quem Deus instituiu ou deu a lei, os 10 mandamentos. E o papel da lei não é salvar. O papel da lei é sim indicar o caminho que conduz ao Salvador. Nós sabemos que quem introduziu o povo na terra não foi Moisés, mas quem introduziu o povo na terra foi Josué, que tem como significado Jesus, o Salvador. E simbolicamente, Josué nesse caso, ele vai tipificar Cristo nesse sentido. O papel da lei através de Moisés era indicar o caminho que deveria ser concluído por Moisés, por Josué, melhor dizendo, que adentraria com o povo a terra prometida. E Josué que introduz o povo hebreu, o povo de Deus na terra prometida. Ele tem uma frase que marca a sua história. Que frase é essa? Que está em Josué 24:15, quando ele diz: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. E Josué foi um tempo o livro de Josué foi um tempo de muitas conquistas, mas depois da morte de Josué, é relatado no livro de Juízes, que 3 gerações após Josué, após eles adentrarem a terra prometida, aquela terra que havia sido prometida pelo próprio Deus, diz que 3 gerações após Josué, eles já não mais conheciam ao Senhor. Juízes 2, versículo 10 diz: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. E aqui nós aprendemos o outro princípio importante para a nossa casa. Dentro desse projeto de redenção, nós podemos tirar aqui uma outra lição: a importância de nós deixarmos um legado espiritual para a nossa geração. A importância de nós deixarmos um legado espiritual para a nossa casa, para a nossa família. Que tipo de legado você, pai, tem deixado para a sua família? Que tipo de legado você, mãe, tem deixado para a sua família, para os seus filhos? Essa foi uma geração que não conhecia mais o Senhor, porque eles não mais perpetuaram os fatos que haviam acontecido, as histórias pararam de ser contadas, os ensinamentos pararam de ser ministrados. Por isso, 3 gerações após Josué não conheciam mais ao Senhor. E qual é a consequência disso? Pela falta desse legado espiritual, a Bíblia vai nos dizer que as famílias vão entrar num período de 330 anos, conhecidos como o período teocrático, onde as famílias vão viver uma gangorra espiritual, ou seja, um tempo de altos e baixos, um tempo de ciclo vicioso na sua espiritualidade. Até que Deus usa uma outra família no projeto da redenção que nós conhecemos, que é Ana e Eucana. Ana, aquela que nós compartilhamos no Dia das Mães, aquela que orava não com palavras, mas orava de todo o seu coração, aquela que entendia que antes mesmo de gerar o seu filho biologicamente, ela precisava gerar o seu filho espiritualmente através da oração. Ana, através de uma ingerência milagrosa do próprio Deus, porque Ana também era estéril,
nessa família, junto com o seu marido, eles vão gerar um menino esse que através do seu voto, Ana o consagraria ao Senhor, um menino chamado Samuel. Samuel que ele foi sacerdote, foi profeta e foi o último juiz em Israel. Samuel que nasceu de um milagre e ele cresceu numa sintonia fina, aprendendo ao lado do profeta Eli a ouvir a voz de Deus. Samuel se tornou um homem de muita retidão e de muita importância para Israel. Mas apesar de Samuel ter sido sacerdote, profeta e último juiz, Samuel não era perfeito. Samuel cometeu um erro grave na sua história. E que erro grave foi cometido por Samuel? Samuel cometeu o que nós conhecemos hoje como nepotismo. Samuel, ele instituiu, ou ele constituiu seus filhos como juízes em Israel. E interessante que os filhos de Samuel, eles não tinham o mesmo estopo espiritual que Samuel. Mas isso não era o mais importante. Samuel sabia que os juízes só poderiam ser estabelecidos ou instituídos pelo próprio Deus. Então, diante desse fato, antes da morte de Samuel, o povo se apresenta ao próprio Samuel pedindo que ele constituísse a partir de então, porque haviam rejeitado os seus próprios filhos como juízes. Eles pedem a Samuel que seja instituído um rei sobre a nação. E aqui nasce então, na casa de Samuel, a monarquia que nós conhecemos como a monarquia do Reino Unido, que durou 120 anos. Então é instituído o primeiro rei que nós conhecemos, que foi Saul, que governou durante 40 anos, começou muito bem, mas terminou muito mal a sua história. E aqui nós podemos tirar um outro princípio. Nós não só precisamos começar muito bem a história da nossa família, nós precisamos terminar bem a história da nossa família. Depois de Saul, nós sabemos que durante mais 40 anos veio Davi. Davi que foi escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, que teve um reinado vitorioso, de expansão territorial, de solidez, de riqueza, mas apesar de tudo isso, sofreu derrotas significativas na sua vida pessoal e na sua vida familiar. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, com grandes vitórias no seu reinado, sofreu derrotas terríveis na sua vida pessoal, de adultério, e também dentro da sua própria casa, não conseguindo repreender e dominar os seus próprios filhos. E depois de Davi nós temos Salomão, seu filho, que reinou também 40 anos, que também começou muito bem, pedindo a Deus sabedoria, e Deus dá a ele não só sabedoria, mas porque ele pede sabedoria, Deus dá a ele, agregada à sabedoria, muitas riquezas, e ele se torna o homem mais sábio de toda a terra. Mas Salomão, que é um sinônimo de que nem sempre idade cronológica é sinônimo de maturidade espiritual, diz que na sua velhice ele se corrompe, ele tem muitas mulheres, ele se torna um idólatra, se arrependendo somente no final da sua vida. Por que isso é importante nós pensarmos? Porque depois de Salomão, vem o seu filho Roboão, que vai assumir o governo. E como nós temos hoje na atualidade, sempre quando um governo novo assume, tem o que nós chamamos de plano de governo. E o povo se apresenta a Roboão dizendo: olha, nós queremos apresentar aqui algumas propostas de governo, dentre elas, se possível for, que você diminua a tributação dos impostos. Sabe por quê? Porque está muito pesado. E Roboão, que era filho de Salomão, neto de Davi, ele, em 1 Reis 12, ele vai buscar conselhos. E aqui está um princípio importante para a nossa família. Para a edificação da nossa casa, para a edificação da nossa família, nós também precisamos buscar conselhos. Roboão, ele vai buscar conselhos, primeiro, com os mais idosos.
E diante dos fatos, os idosos dão como conselho: o povo tem razão. O povo tem razão, Roboão. É melhor você aliviar os tributos, é melhor você diminuir os tributos. Mas Roboão, não aceitando os conselhos dos mais idosos, ele vai procurar os mais jovens. E os mais jovens dão como conselho: ao invés de você diminuir os tributos, aumenta a carga tributária e dá mais trabalho a eles. E tente adivinhar a quem Roboão ouve. Roboão não dá ouvido aos mais idosos, aos de cabelo branco, aqueles que têm mais sabedoria, aqueles que têm mais vivência. Roboão dá ouvido aos mais novos, aos mais jovens, aqueles que têm menos experiência. E porque ele não deu ouvido aos mais jovens, ele acharca, ele imprensa o povo com mais tributação. E olha, a Bíblia vai nos ensinar que por causa dessa decisão de Roboão, abriu-se uma cisão naquilo que era o Reino Unido. 40 anos Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão. Abriu-se uma cisão entre as 12 tribos. Quando 10 das 12 tribos saíram da liderança de Roboão e passaram à liderança de Jeroboão I, formando assim o que nós conhecemos como o Reino do Norte, cuja capital seria Samaria. O Reino do Norte teve 19 reis em 8 dinastias diferentes. Detalhe que todos esses reis que reinaram sobre o Reino do Norte, sobre as 10 tribos, foram reis que não temiam a Deus e que eram idólatras. Então o que Deus faz? Deus não abandona o seu povo, Deus não abandona as famílias. Deus manda profetas para alertar essas famílias. Deus manda Amós, Deus manda Oséias, mas o povo não dá ouvido à voz de Deus através dos profetas. Então a ira de Deus permite que o poderoso império assírio conquiste Samaria e tome por completo as 10 tribos do norte. Já no Reino do Sul, nas 2 tribos, as tribos de Benjamim e de Judá, ela está sendo governada por Ezequias. E o Reino do Sul, diferente do Reino do Norte, foi um reino que alternou entre bons reis, reis que temiam a Deus, reis que andavam com Deus, e reis que eram idólatras e que não andavam com Deus. Diferente do Reino do Norte, que viveu uma apostasia espiritual, o Reino do Sul viveu também uma gangorra espiritual. Quando haviam reis bons, reis que temiam a Deus, o povo prevalecia. E quando eles eram governados por reis que não temiam a Deus, eles sofriam os danos. E aí Deus, de maneira semelhante, Deus vai mandar profetas para alertar o Reino do Sul. Deus manda Isaías, Deus levanta Miqueias, Deus levanta Joel. Mas de maneira semelhante, o povo não ouve a voz de Deus através dos profetas. Até que a ira de Deus também se estende sobre o Reino do Sul, permitindo que o Reino do Sul seja entregue ao poderoso Império Babilônico, que já havia nesse momento triunfado sobre o Império Assírio, dando início assim a um período terrível que nós conhecemos como o grande cativeiro babilônico, que durou 40 anos. E foi nesse cativeiro babilônico que Deus, dentro desse grande plano de redenção, Deus envia profetas para cuidar das famílias, para orientar as famílias, para alertar as famílias. Nesse cativeiro babilônico que durou 70 anos, Deus manda Jeremias, Deus manda Ezequiel, Deus manda Daniel, com uma mensagem de volta para Deus, mas uma volta que deveria ser marcada por uma característica. Que característica é essa? Uma volta arrependida, uma volta de conversão. E é nesse período que Deus levanta um homem chamado Ciro, que permite que o povo retorne do cativeiro para a terra de Canaã, a terra prometida. Mas essa volta do cativeiro babilônico, ela acontece em 3 estágios, através de Zorobabel, que é a simbologia da reconstrução do templo, através de Esdras,
que tem como simbologia o ensino da lei, e através de Neemias, que é a reconstrução dos muros e a restauração espiritual das famílias. Já no pós-cativeiro babilônico, Deus continua levantando profetas como Ageu, Zacarias. Só que o mais interessante dessa história é que, apesar de Deus se preocupar com as famílias nesse grande projeto de redenção, de restauração, as famílias, elas não davam ouvido à voz de Deus através dos profetas. As famílias continuavam a desobedecer a Deus. Quando chegamos então à última geração do Antigo Testamento, que é a geração relatada pelo profeta Malaquias, e através dessa geração nós aprendemos um outro princípio, que essas famílias relatadas pelo profeta Malaquias eram famílias que viviam a religiosidade, mas numa superficialidade e sem fidelidade. Famílias que viviam a religiosidade, mas as viviam numa superficialidade e sem fidelidade. Famílias que mantinham os seus ritos religiosos, mas que, apesar de manterem os seus ritos religiosos através das suas ofertas, eles traziam ao altar do Senhor animais cegos, animais aleijados, animais dilacerados, dando a entender algo muito importante, de que para Deus qualquer coisa serve. Eles praticavam a religiosidade, mas a praticavam de qualquer maneira, a praticavam numa superficialidade, sem fidelidade. Para Deus qualquer coisa serve. Para Deus nós apresentamos o resto. Para Deus nós apresentamos a sobra. O que não serve para Deus, ou o que não serve para mim, nós apresentamos para Deus. O que não serve para mim, eu oferto ao Senhor. E é nesse tempo que Deus levanta Malaquias. Para quê? Para denunciar. E que denúncia é essa? Denunciar o exercício de uma espiritualidade decadente nas famílias. Deus levanta o profeta Malaquias para denunciar. E denunciar o quê? O exercício de uma espiritualidade decadente aonde? Dentro das próprias famílias. Onde as famílias corromperam o culto a Deus, onde as famílias corromperam os princípios do casamento, onde as famílias roubavam a Deus no tocante aos dízimos e às ofertas, onde na família se vivia um afastamento entre pais e filhos. Uma família onde se vivia um afastamento entre o coração do pai e o coração dos filhos. E Malaquias 4 vai nos dizer a partir do versículo 5: E eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o que ele vai fazer? Ele vai restaurar, ele vai renovar, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Porque se isso não acontecer, diz a palavra, o próprio Senhor viria e feriria a terra com maldição. E que nessa manhã nós possamos entender que Deus tem preparado esse dia, e esse profeta Elias que ele diz aqui, é uma simbologia do Cristo que viria para resgatar a família, e ao resgatar a família, ele converteria o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Nessa manhã nós vamos parar aqui no Antigo Testamento, e que todos esses princípios compartilhados dentro dessa história de famílias, que foram famílias importantes e significativas no projeto de Deus, que é o projeto da redenção,
onde Deus usou não famílias perfeitas, mas Deus usou famílias imperfeitas, para que através de cada um deles, o grande projeto de Deus, traçado na eternidade, pudesse chegar a cada um de nós. Assim nós cremos que Deus também deseja abençoar a sua casa. Assim também nós cremos que Deus deseja abençoar a sua família. Deus deseja entrar na sua casa, Deus deseja entrar na sua família e fazer a transformação, trazendo o renovo, trazendo a reestruturação familiar que nós precisamos, através da presença do Senhor Jesus, para que o nosso coração seja convertido aos nossos filhos e o coração dos nossos filhos sejam convertidos ao nosso próprio coração. Que nesse momento você possa colocar a mão no seu coração. Se possível for, você fechar os seus olhos, se aproximar do seu familiar, para que juntos nós possamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te damos graças por essa oportunidade essa onde aprendemos princípios importantes da Tua Palavra, dentro desse grande projeto de redenção, onde o Senhor instrumentalizou, capacitou e usou famílias para que esse projeto chegasse também à nossa casa. Te agradecemos pelo nosso lar, te agradecemos pela nossa família, porque temos a certeza de que essa salvação, esse grande plano de redenção, ele chegou à nossa casa, ele chegou à nossa família através do Senhor Jesus. Por isso te pedimos que esse seja um tempo de volta, esse seja um tempo de arrependimento, esse seja um tempo de quebrantamento, esse seja um tempo de aproximação de pais e filhos, de maridos e esposas. Seja um tempo, Senhor, em que os relacionamentos familiares sejam restaurados em sua plenitude. Seja um tempo em que o nosso relacionamento individual com o Senhor, ele seja restabelecido. Nós te glorificamos por essa manhã e pela Tua Palavra, na certeza de que, através da exposição bíblica, através da ingerência do Teu Espírito Santo, nós fomos poderosamente abençoados pela Palavra de Deus. Assim nós oramos, assim nós ministramos a bênção do Senhor sobre cada família, Senhor, e assim nós já te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de nós terminarmos o nosso encontro, nessa manhã nós temos uma homenagem muito especial. Há dois casais muito queridos pela igreja, que dentro desse mês de maio estão completando mais um ano de casamento. Sabemos que muitos membros da nossa igreja estão aniversariando dentro dessa quarentena. Muitos casais estão fazendo mais um ano de matrimônio nesse período de quarentena. E em representação a cada família que completa mais um ano, seja de vida ou seja de matrimônio, nós queremos orar, nós queremos abençoar a vida desses dois casais tão preciosos para toda a igreja, para cada um de nós. Quero chamar aqui o bispo Ademir e a irmã Maria José, que estão completando no mês de maio 48 anos de matrimônio. Quero chamar aqui também o pastor Moisés, a irmã Cláudia, que também está completando 30 anos de casamento, e temos a certeza de que, independente do momento e da circunstância que nós estamos vivendo, nós cremos que Deus, Ele há de abençoar, como nós temos aprendido pela palavra. Dentro do plano de redenção, Deus usou muitas famílias que não eram perfeitas, famílias que eram imperfeitas, mas que através da unção de Deus sobre a vida de cada uma delas, elas puderam ser um instrumento nas mãos do Senhor, nesse grande projeto de salvação, nesse grande projeto de redenção. E nós temos aqui duas famílias, o bispo da igreja, que tem sido um exemplo para cada um de nós, um exemplo de fidelidade, como nós temos aprendido durante o mês da família, um exemplo de legado, de temor a Deus, não de uma herança física,
mas de um legado espiritual que ele tem deixado não só para sua casa, mas tem deixado para toda a igreja, e através do seu exemplo nós temos aprendido. E o que nós queremos ministrar não só sobre a vida do Bispo Ademir, da irmã Maria José, mas também do pastor Moisés, da irmã Cláudia, é que a promessa que está contida na palavra de Deus, de que o amor, ele é um amor que tem muitas características. Ele é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade, diz a palavra de Deus. O amor, ele tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, porque o amor, como diz o apóstolo Paulo, que vem do Senhor Jesus, o amor jamais acaba. E que esse amor ele possa estar sendo renovado sobre a vida do Bispo Ademir, sobre o matrimônio junto com a irmã Maria José, também assim na casa, na família do pastor Moisés, da irmã Cláudia. E como igreja, mesmo aí na sua casa, nós queremos orar, nós queremos abençoar a vida desses dois casais tão importantes para cada um de nós. E para isso, e para presenteá-los, eu quero chamar aqui a Gisele, a minha esposa, o Gessé, representando os filhos, o pastor Pedro, a irmã Arlete, e nós vamos estar não só presenteando esses dois casais com uma lembrança da nossa igreja, mas acima de tudo, nós queremos presenteá-los com a nossa oração, com a nossa intercessão, que eles possam receber com carinho tudo aquilo que nós preparamos e confeccionamos nessa data tão importante, tão significativa para a família do Bispo Ademir, da irmã Maria José, para a família do pastor Moisés, da irmã Cláudia, e nós queremos abençoar a vida desses dois casais nessa manhã, em nome de Jesus. Se aí na sua casa mesmo você puder estender as suas mãos, e nós queremos aqui orar e abençoar a vida desses dois casais. Senhor, nós te damos graças pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, caminhando em família e nos alegrando, Senhor, nessa data tão especial, nessa data tão marcante, Senhor, em que o Bispo Ademir, a irmã Maria José, eles comemoram, eles celebram mais um ano de matrimônio, 48 anos casados em nome do Senhor e diante da Tua presença, e que, como nós lemos, o amor, que a graça do Senhor esteja de maneira abundante sobre a vida dessa casa, sobre a vida dessa família, desse casal, ministrando em todas as necessidades mais profundas, abençoando, Senhor, esse casal, renovando o amor, renovando o respeito, renovando o carinho, renovando a cumplicidade, e que eles possam, em nome de Jesus, completar muitos e muitos anos de vida, Senhor, muitos e muitos anos de matrimônio na Tua presença, Senhor, que eles continuem a ser um exemplo, Senhor, de legado, de fidelidade, de retidão, de obediência à Tua palavra, através do exemplo, Senhor, de cada um deles. Nós oramos e nós também abençoamos a vida do pastor Moisés, que, Senhor, está no nosso meio e tem nos agraciado junto com a irmã Cláudia. Nós temos podido desfrutar da alegria de conviver com esse casal, junto com a sua família, Senhor, e de maneira semelhante nós pedimos, nós oramos, nós intercedemos pela vida desse casal, que o amor seja renovado, que o carinho, que o respeito, Senhor, que o temor do Senhor a cada dia habite no coração, porque é através do Senhor que nós cremos que o amor pelo qual o pastor Moisés ama a Cláudia, que o amor do qual a Cláudia ama o Moisés, é um amor que não emana deles, mas é um amor que emana do próprio Deus Todo-Poderoso. Por isso nós oramos nessa manhã como família, Senhor, abençoando a vida do pastor Moisés, abençoando a vida da Cláudia, abençoando o seu matrimônio, abençoando a sua casa, abençoando os seus filhos, Senhor, que eles continuem a ser uma família bendita do Senhor. Nós oramos como igreja e nós abençoamos cada família, cada lar, cada pessoa que durante esse período de isolamento social tem completado um ano de vida, cada casal, cada família, Senhor, que tem completado mais um ano de matrimônio. Nós como igreja, nós estendemos as nossas mãos e nós abençoamos a vida de
cada família. É a oração que nós fazemos em gratidão e a ministramos em nome de Jesus. Que aí na sua casa você possa dizer amém e dar glórias a Deus. Que Deus abençoe esse matrimônio, o matrimônio do Bispo Ademir, da irmã Maria José, assim também o pastor Moisés e a irmã Cláudia. Um bom dia, queridos, que Deus te abençoe. Se você quiser, mande uma mensagem para eles, parabenizando cada um desses dois casais. Um bom dia, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.